Comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Pois bem, turma, brasileiros deportados após posse de Trump relatam maus tratos e agressões de agentes imigratórios. O Brasil deve cobrar explicações dos Estados Unidos. Hoje, em entrevista ao jornal da Itatiaia, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, disse que os Estados Unidos estão descumprindo um acordo sobre direitos humanos. A ministra disse ainda que uma reunião será feita essa semana, inclusive a informação que essa reunião deve acontecer hoje no governo para tratar do assunto. A ministra ainda, Eduardo Costa, admitiu que o Brasil não tem um plano para evitar possíveis maus tratos durante a deportação. É importante dizer que esse voo foi feito depois da posse de Donald Trump, mas já estava programado do governo Joe Biden. É importante demais que a gente fale isso, porque existe ali uma narrativa querendo colocar tudo já na conta de Donald Trump. Eduardo, bom dia. Situação difícil essa, né? Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, é preciso lembrar também, porque tudo no Brasil, a discussão é esquerda e direita, que, segundo o Macaé disse aqui hoje, foi em 2022, portanto, o governo Biden, que teve o maior número de deportados. Mais de 4 mil pessoas vieram. Ô, Júnior, graças a Itatiaia, eu andei para esse mundão de meu Deus lá fora e eu tive a ocasião de contar coisas aqui. Lembro-me, por exemplo, que depois de um congresso da Deutsche Welle, em Colônia, lá na Alemanha, eu voltei muito mais interessado em contar como viviam escravas brasileiras. São moças pobres, principalmente do Nordeste, que são cooptadas por operários alemães que as levam com o sonho da Europa e lá as transformam em escravas sexuais de cama e fogão. Tem que cozinhar, tem que fazer sexo quando ele quiser, visita a sogra uma vez a cada 6 meses, tem que chegar meio-dia 1 não entra e não tem direito de dirigir a sogra. A sogra dá bom dia e acabou, fica ali 20 minutos e vai para casa. Eu conversei com as moças, vi o sofrimento delas. Também nos arredores de Nova York, eu vi como é que brasileiro que vive lá vive. 6 camas beliche, um em cima e embaixo, num cartinho, o cara trabalhando de manhã, trabalhando de tarde, para trazer algum. E mais recentemente, esse ano, contei aqui do tanto que o português, rapaz, o português médio. Ô, gente, nada aqui é generalizado, tá? É uma impressão de pessoas, mas não quer dizer que é o país inteiro. O português médio, o Júnior, e eu dei o exemplo aqui de um moço que toca essas charretinhas que passeia com a gente, odeia imigrante brasileiro. Odeia imigrante brasileiro. Os portugueses, tem um partido da Chega, que chama, Marcelo? É o Chega. O Chega só sobe, filho. Só sobe o partido, que é o partido do não ao pobre. Então, o brasileiro que for sair tem que pensar nisso. Claro que o Trump, por si só, já é uma aberração da natureza, né? Aberração. Trump é. E ele escolheu para ser o carrasco dos imigrantes, um filho de imigrantes cubanos, Marco Rubio. Quer dizer, os dois são... Eles terão, eu acredito em vidas futuras, eles terão assento lá na frente. Mas é importante o brasileiro saber, Júlio, que lá fora, no mundo desenvolvido, não tem a menor simpatia. Não pensa que você vai chegar para um francês tentando falar em espanhol, português ou francês, vai fazer uma pergunta que ele vai te responder só te responderá mais ou menos se for vendedor de uma loja, se tiver com um cartão bom. Fora isso, dá de ombros para você. Essa xenofobia é marca da humanidade doída, Júlio. E aí, William Travassos, como é que você olha para essa história, hein? Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Bom, como você mesmo colocou, isso já tinha sido uma decisão lá no governo Biden, que já mandou mais de 2.000 pessoas para cá, né, ao longo desses anos. E agora, quando é o Trump, vem uma narrativa de estardalhaço. Olha que absurdo, estão algemados. Não configura crime lá na legislação, que a gente tem que ir na legislação americana. Algemar a pessoa que está sendo deportada não é crime. Estou ali, não tem a menor diferença para eles. Ou melhor, tem uma diferença na questão de segurança. Então, por que algemar? Porque eles têm a preocupação da tomada do avião, de tumulto dentro da aeronave. E acredito que sim, no governo Trump tem um recado direto àqueles que estão pensando em ir para lá de forma ilegal, dizendo o seguinte, os senhores não são bem-vindos. Chegarem aqui em solo americano serão deportados. É um recado claro do governo Donald Trump, mas é uma postura do governo americano e já vinha acontecendo. É claro que agora, em função da posse do Trump, vem a tal da narrativa da esquerda falando, é um absurdo, o avião deu defeito. Sim, avião dá defeito. As pessoas foram algemadas, tem um trato internacional. Podemos questionar tudo isso.
Mas lembre-se que esse fluxo de deportados já era constante. Acredito que agora a esquerda vai criar uma narrativa, e eu não duvido nada de surgir um projeto de criar uma espécie de auxílio imigrante. Não, agora o imigrante que voltar, ele tem direito, sei lá, à casa, à bolsa, não sei o que. Enfim, senhores, não é um negócio legal. Se você está querendo ir para um país, se legaliza e vai. Agora, ir na aventura, você está sujeito a isso. Edilene Lopes, tem uma reunião aí, aparentemente marcada para hoje ainda, para debater essa história toda. Você vê uma saída para evitar esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos? Alguma coisa que se resolva daqui, se impondo ao governo Trump? Me parece difícil. Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Júnior, aos amigos debatedores, aos nossos ouvintes da Rádio Itatiaia. Eu acredito que a saída seja diplomática. O Itamaraty já informou que vai pedir informações aos Estados Unidos sobre o tratamento dispensado aos brasileiros deportados, para que não haja nenhum ferimento aos direitos humanos, como, por exemplo, algemar uma pessoa sem que haja necessidade. E eu acho que a saída é mais ou menos por aí. E a relação entre Brasil e Estados Unidos vai se dar muito pela diplomacia, ou seja, pelos ministérios das relações exteriores. Isso porque não há elo político nenhum entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. Então eu acho que a saída é pela diplomacia, e eu acho que o Brasil tem que levar isso muito a sério. Se for considerado de fato, como a ministra disse pela primeira vez nessa entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia, que os Estados Unidos estão quebrando um acordo, quebrando regras internacionais porque estão tratando os brasileiros dessa forma, então o Brasil tem que pedir alguma sanção aos Estados Unidos, e provavelmente uma sanção que já está prevista nesses acordos em que Brasil e Estados Unidos são signatários deles. Então eu acho que a saída é por aí, e tem uma informação que eu vou reforçar aqui porque é uma apuração nossa, da Rádio Itatiaia. Eu conversei com o Itamaraty. Essa deportação de brasileiros acontece periodicamente, e nos últimos meses foi mensalmente, conforme nós trouxemos o balanço aqui na coluna Em Cima do Fato, desde 2017. O primeiro governo de Donald Trump e o governo de Michel Temer aqui. Passou todo o governo de Biden acontecendo. E está acontecendo agora quando o governo Trump assume o poder, mas já eram voos programados, o que não significa também que isso não será intensificado, porque quem disse que intensificaria foi o próprio Donald Trump. Eu não sei se ele acharia ruim se alguém estivesse falando que ele intensificou e que esse voo fosse da era dele, porque essa é uma proposta de campanha dele, diminuir o número de estrangeiros nos Estados Unidos. Eu não creio que Donald Trump tenha vergonha disso. Agora, violação dos direitos humanos é algo grave, que não pode acontecer, e que, segundo a ministra, não havia sido informado ao governo brasileiro que aconteceu antes, mas nós temos reclamações da época de Bolsonaro em que ele mesmo veio a público reclamar das condições que brasileiros deportados estavam sendo tratados. Ou seja, se chegou ou não ao governo federal e não chegou na gestão de Macaé, foi o que ela disse, é uma coisa. Agora, fato é que isso já vinha acontecendo há algum tempo. Ela tirou o corpo dela da reta, né? Tipo assim, ó, agora que me chamou atenção, porque agora que eu cheguei lá, né? Mas a gente tá vendo isso acontecer há muito tempo, Marcelo. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que a gente tem que separar a análise em dois pontos, né, quando a gente vê todo esse episódio do fim de semana. O primeiro, eu acho que é o ponto humanitário, e aí não tem como não repudiar o que a gente viu. As imagens, né, que apareceram no fim de semana precisam ser repudiadas. E aí eu acho que a ministra, todos os ministros do governo Lula, todas as autoridades que vieram falar sobre isso estão corretas, tem que ser repudiado. A gente imagina muito o imigrante, né, a gente critica, foi para os Estados Unidos. Muita gente vai em busca de sobrevivência mesmo. Tem muita gente que não consegue encontrar uma alternativa no Brasil, que não consegue melhorar de vida aqui e vai para os Estados Unidos. Isso não acontece só com brasileiros, não, na América Latina inteira, até de outros países, da Ásia. Isso é uma situação comum. Essas pessoas não podem ser tratadas como criminosas, principalmente quando são deportadas de volta. Então, o uso de algema, de corrente nos pés, é uma situação que tem que ser repudiada, sim. Eu acho que o governo está correto em fazer isso e tem que buscar que esse acordo de 2017 seja cumprido. O segundo ponto é que escancara um pouco a hipocrisia do atual governo. E aí envolve tanto o presidente Lula quanto vários de seus ministros, né, e várias lideranças políticas que estão próximas do governo. Porque a partir do momento que você aceita uma situação e um governo quer ser olhado, e você passa a criticar essa situação quando é um adversário, não quer dizer que a situação não é importante. O que importa é quem está fazendo, quem está sendo responsável por essa situação. E aí isso mostra uma demagogia e uma hipocrisia muito grande. Porque os relatos de 2023 e 2024 de brasileiros deportados
eles relatam a mesma situação. É gente sendo maltratada, é caso de racismo, é caso de humilhação. Isso em 2020, a Folha de São Paulo fez uma matéria com esses deportados que chegaram em Confins, e os relatos são pesadíssimos. É ficar sem água, é ficar sem condição nenhuma de fazer a viagem. Então, quando você ignora tudo isso porque tem um governante que é aliado seu, e aí passa a criticar só quando é alguém que não é seu aliado, isso mostra uma hipocrisia. Agora, no fim das contas, que bom que agora está sendo repudiado. Tomara que melhore as condições, tomara que os brasileiros que não têm condição de migrar para os Estados Unidos pensem bem se vale a pena e que essa situação comece a ser reduzida. Porque se ninguém der o grito, a gente vai continuar tendo essa situação todas as vezes de brasileiros sendo tratados como criminosos, sendo que eles estão apenas tentando ganhar a vida. Vou falar uma coisa para vocês, gente, esse não é um voo comercial normal. Você consegue entender isso? As pessoas não estão ali porque querem, não estão a passeio. Isso é uma transferência, isso é uma deportação. Eu acho que a gente tem que criar uma diferença. O que você quer, não tem água, não tem... Então você quer o quê? Um voo comercial com lanchinho? Você quer o almoço, a janta... com todos os padrões, com uma taça de champanhe? Não é, Marcelo, é um processo burocrático de uma pessoa que entrou num país de forma ilegal, está sendo deportada, e por questões de segurança, e você tem que entender a cabeça do americano, né? Você lembra das Torres Gêmeas, da preocupação que ele tem com segurança. Então, assim, entendo, tudo bem, vamos dar as condições ideais, mas lembre-se, não é um voo comercial normal. William, só que se em 2017 foi fechado um acordo entre o governo brasileiro e o governo americano, falando que essas deportações não seriam por meio de com algemas e correntes, então o governo americano concordou e está descumprindo o acordo. Então, eu entendo que, em alguns casos... Agora, eu fico me perguntando, será que para todos os outros países, além da América Latina, os americanos devolvem pessoas amarradas? Ou será que é só para a América Latina, que eles tratam como o quintal da casa deles? Não sei. Acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que questionar também. E todos os presidentes sul-americanos que se sentirem indignados têm sim o direito de reclamar, e tratar da mesma forma, talvez. É uma situação que precisa mudar, gente.